George Miller, o apóstolo da fé. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão. Assim que o Espírito Santo conta as incríveis proezas de Deus por intermédio dos homens que ousavam confiar unicamente nele. No século XIX, que Deus acrescentou o seguinte a essa lista. Pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes ao redor do mundo e ganhou multidões de almas para Cristo. George Miller, missionário inglês, nascido no ano de 1805, em uma família não cristã. Logo na adolescência, Miller teve um período bem conturbado, marcado por roubos, jogos, mentiras, fraudes e outras atividades ilícitas, o que levou à prisão com 17 anos por 24 dias. Seu pai, buscando dar uma formação religiosa, o inseriu na universidade. Naquele lugar, ele foi convidado, com influência dos moravianos, para uma reunião entre os cristãos na casa de um dos membros, onde se reuniam para estudar a Bíblia. Ele percebeu que havia muitas pessoas de joelho, clamando, buscando a Jesus Cristo, e aquilo tocou profundamente, e ele foi comovido e convencido da sua maldade e de seus pecados. Logo após isso, ele acabou indo se hospedar em um orfanato, conhecido daqueles dias, de um homem temente a Deus, que sustentava suas crianças por meio de provisão que vinha da parte de Deus. Não existia nenhuma fonte de lucro naquele orfanato. E nesse momento, George Miller foi profundamente convencido por Deus de que ele tinha uma missão, de que ele tinha um chamado por Deus para servir as crianças. Miller é principalmente lembrado em nossos dias pelo extraordinário trabalho realizado através dos orfanatos na Inglaterra. Em virtude da pandemia de cólera de 1834, milhares de pais morreram, acabam deixando seus filhos sem qualquer esperança para o futuro. Então, em determinado momento, Miller começa a alimentar algumas crianças às 8 horas da manhã, todos os dias, e as reúne depois para um tempo de oração e meditação nas Escrituras Sagradas. E assim começa o início de sua obra, com cerca de 40 pessoas, e aquilo vai crescendo. Então, ele pede a Deus que lhe dê condições de abrir seu próprio orfanato. E Deus assim o abençoa, depois de 3 meses, que ele se coloca diante de Deus em oração. E ele consegue então dar início. A situação na Inglaterra é horrível. As crianças que perdiam seus pais tentavam sobreviver nas ruas e eram obrigadas a se submeter a trabalhos de péssima condição. Elas eram desprezadas por todos e ninguém tinha compaixão com elas. Então, no ano de 1836, o ano era 1836, Miller e sua esposa começam a trabalhar com os orfanatos, já não é mais em sua própria casa, e isso gerou em torno de um total de 130 crianças. E em 1845, à medida que cresciam, Miller decidiu então construir um outro prédio para cerca de 300 crianças, e em 1849 sua casa foi inaugurada. Em 1870, mais de 2.000 crianças estavam sendo ajudadas em suas 5 casas. Então, Miller nunca havia pedido apoio financeiro e nunca se endividou, mesmo que suas 5 casas custassem mais de 100.000 libras para construir. Muitas vezes ele recebia doações de alimentos minutos antes de suas respectivas refeições. Isso ajudou ainda mais com sua fé em Deus. Todas as manhãs, após o café da manhã, havia um período de leitura bíblica e oração. Cada criança recebia uma Bíblia quando saía do orfanato. As crianças tinham roupas bonitas e eram bem educadas. Tinha até um inspetor escolar para garantir que as coisas fossem feitas da maneira certa. Em 1871, em um artigo do jornal The Times, afirmou que desde 1836 haviam 23.000 crianças que tinham sido educadas em suas escolas.
Também disse que milhares foram educadas em outros lugares, pelos quais ele bancou. O artigo também disse, desde ele começou, 64 mil bíblias e 29 milhões de livros religiosos foram feitos e doados. Ele também mantinha o sustento de 150 missionários. Após a morte de sua primeira esposa no ano de 1870, ele se casou novamente com Susanna Grace. Em 1875, aos 70 anos, ele começou um período de 17 anos de viagens missionárias. Ele pregou nos Estados Unidos, Índia, Áustria, Japão, China e em quase 40 outros países. Ele viajou mais de 200 mil milhas, e isso antes do avião ser inventado, porque ele sabia falar vários idiomas, então ele era capaz de pregar em inglês, francês e alemão. Seus sermões foram traduzidos para mais de 12 idiomas. Ele contou em sua autobiografia como passou a ler a Bíblia de perto. Ele foi um membro fundador do movimento Irmãos Abertos. Em 1892, ele voltou para a Inglaterra e mais tarde ele morreu em 10 de março de 1898. Ele foi recolhido por Deus e não está mais aqui, mas suas obras falam e ensinam até hoje.